Figura. Perguntaram se eu ia falar sobre fome. Se eu vou falar das fomes depois do nosso acampamento, beleza? Eu vou retomar, alguns irmãos já pediram alguns temas, então já estou trabalhando e logo depois eu vou falar sobre as fomes, né? Nós trabalhamos no ano passado. Perguntaram se eu vou contar uma história, eu vou contar uma história no final da mensagem, beleza? Quero falar um pouco sobre o tempo. E aí um texto que sempre vem na nossa mente é de Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo, há tempo de amar, tempo de deixar de amar, tempo de falar e tempo de parar de falar. E nesse ano eu tomei para mim que vai ser o ano que eu vou ficar um pouco mais quieto. Há tempo de falar bastante e há tempo de ficar calado. Então, pela prudência, esse ano eu vou ficar um pouco mais calado. Mas não é sobre isso que eu vou caminhar. Mas esse texto sempre vem na nossa mente quando a gente pensa em tempo. Tempo de abraçar e tempo de ficar longe de abraçar. Tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Então há sempre um tempo determinado por Deus nas nossas vidas, né? No início do ano passado eu falei sobre sabedoria. O primeiro sermão que eu falei aqui para nós, né, da juventude, sobre sabedoria, e hoje também vou trabalhar com sabedoria e tempo. Efésios capítulo 5 é o texto que eu quero ler com vocês. São 2 versículos. Depois a gente vai dar uma vasculhada no contexto, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Tem uma expressão interessante aí no versículo 15, né? Portanto, ou seja, concluindo, né? Resumindo, finalizando tudo isso, Paulo está falando no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu queria pensar um pouco nessa ideia de remir o tempo, de ter o tempo no nosso controle e de alguma forma agir de forma coerente com o tempo que Deus nos dá, a fim de nós revelarmos a sabedoria. Ele fala assim para nós sermos sábios e não necios, não loucos, porque o louco gasta o tempo de qualquer forma, mas o sábio usa o tempo com uma prudência muito peculiar da sua pessoa. Uma correria e uma procura muito grande no início de todo ano, dos grandes empresários, das pessoas que são destaque na sociedade, procura de cursos que vão, de alguma forma, ajudá-los a construir melhor as suas agendas. Recebi alguns e-mails, né, do pessoal aí muito preocupado com essa ideia de que nós estamos gastando tempo em coisas que não são relevantes. E a galera aí que trabalha com negócios, os empresários, o pessoal que trabalha com liderança, fala muito desse tema, né, que nós temos que ter uma agenda bem organizada, não desperdiçar tempo, afinal de contas, tempo é dinheiro, e aqueles que estão envolvidos nesse mercado dos negócios vão dizer para nós que nós não podemos perder tempo nenhum, que todo o tempo deve ser completamente preenchido, organizado, planejado, né? E se você convida alguém que é muito ocupado com um cafezinho, ele vai falar assim: qual a importância desse cafezinho, né? Tem um ditado que está surgindo na capital, que já está chegando aqui em Sorocaba, que não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Quando você convida alguém, na realidade, segundo o pessoal já está falando, sempre há uma proposta ou sempre há algum interesse atrás daquele convite. Por exemplo, eu te convido para almoçar, aí você olha para mim e fala assim: mas o que você quer comigo? O que você está pensando? Almoçar significa que a gente vai ter uma troca. E aí, infelizmente, a gente mudou o lance de comer, de estar junto para o negócio. Então a gente almoça e está fazendo negócio, né? É muito comum isso para aqueles que trabalham, que convivem, né? Até para nós, pastores, a gente também faz isso, né? Chama um pastor para conversar, ele não tem tempo, não tem agenda, mas então vamos almoçar junto. Aí almoçando junto, a gente vai conversando e a gente vai falando aquilo que nós queremos. Então o tempo, ele não pode ser vendido, e por isso nós criamos muita dificuldade. Mas se o tempo fosse algo, um produto que fosse vendido, certamente nós compraríamos o tempo, porque afinal de contas, quem nunca falou assim: eu não tenho tempo? Nós falamos, eu não tenho tempo.
A nossa agenda está completamente abarrotada, cheia de coisa. E saiu uma reportagem interessante, uma super interessante, que fala a respeito do tempo, como controlar o seu tempo. E tem umas tiradinhas aqui muito legal. Você quer ver uma coisa? Quando a gente sai de férias, e agora a gente está ainda no movimento de férias, a gente fica meio bicho de preguiça, fica meio largadão, né? Aí quando você fica meio largadão, os primeiros dias é legal, aí depois você fica falando assim, com que eu vou ocupar o meu tempo? Aí, a primeira vez que eu tirei férias, no finalzinho do ano passado, depois do retiro, aí eu estava conversando com o Henrique falou assim, o que você fez nas férias? Eu falei, eu fiz muita coisa. Aí ele falou assim, não, isso é férias. A gente tem a mania, né, de ocupar espaço, a gente tem que ocupar o tempo. Até antes de eu fazer esse estudo, eu fazia o seguinte, eu vou sair de férias, eu levava um monte de livro. Aí nessas férias eu levei acho que 3 ou 4 livros. Não li nada. Não li um e-mail, não abri meu computador. Porque nós temos essa ideia de que temos que preencher todo o tempo possível. Temos que ter alguma coisa para fazer. E aí, desculpa a expressão, mas aquela vagabundagem que a gente tem, assim, ficar preguiçoso, meio largadão, parece que vai gerando em nós um incômodo. Ele fala assim, mas eu estou ocioso, o que eu vou fazer agora? Isso é legal, isso é férias, isso é importante, isso faz parte. Mas aí nós vivemos nessa tirania do tempo, e eu trouxe aqui um texto, eu digo para vocês lerem, Livres da Tirania da Urgência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que tudo hoje é urgente, mas nem tudo que é urgente é importante. Existem algumas coisas que chegam até nós que são urgentes, mas entre ser urgente e ser importante tem um abismo muito grande. Por exemplo, você está vendo seus e-mails e aí tem um e-mail que é importante de alguém que você há muito tempo não conversa. Aquele e-mail você não abre, mas a propaganda da loja americana que está no saldão, você não precisa, você clica. Então é urgente aquela mensagem, chegou uma mensagem urgente para você. Essa semana aconteceu isso, eu estava estudando, aí a Ju está trabalhando com a gente, a Ju pegou e passou o telefone lá, uma pessoa vendendo um curso de teologia que dava 1000 livros, e que se eu conhecesse alguém para me indicar e tal, não sei o quê, eu estava estudando para fazer um sermão, com uma ligação urgente. É importante? Não é importante. E aí nós temos que administrar essa situação, porque senão a gente vai usando o nosso tempo em coisas que teoricamente não são relevantes. E para nós temos que administrar isso porque existe um tempo interno e um tempo externo. O tempo interno de cada coração, de cada vida, é que você controla. Como você administra o tempo é interno. Agora o tempo externo é normal para todo mundo tem 24 horas. E aí há uma sacada muito interessante do banco, né? O Itaú tem um slogan lá, que é o banco de 30 horas, querendo então aumentar o tempo. E a Bíblia vai falar para nós, principalmente no Novo Testamento, de 2 expressões gregas que eu acho muito legal, que falam sobre o tempo. A primeira expressão é cronos, e daí vem a ideia do cronômetro, cronometrado, guardado, há um espaço de tempo. Então, tempo é cronos. Minuto, segundo, hora, mês, ano, esse é o tempo. E há outro tempo que a Bíblia fala, que é o kairos. Kairos é um espaço de tempo, um vácuo de tempo. Como posso explicar? Quantos anos você namora, por exemplo? Aí você vira para mim e fala assim, eu namoro há 1 ano. Isso é cronos. Agora, há quanto tempo essa pessoa é relevante na sua vida? Há muito tempo. Esse muito tempo é kairos. Há um tempo que você não consegue mensurar em tempo, como nós falamos assim, cronológico. Não tem. Como Deus agiu na história, por exemplo. Jesus viveu 3 anos e meio. Isso é cronos. Mas qual foi a relevância de Jesus? O tempo de Jesus? Foi um tempo que ele fez muita coisa. Então, esse tempo é o kairos. Então, o tempo interior é o kairos, aquele espaço grandão que você usa do jeito que você quer. Mas o cronos, que é o espaço, o tempo exterior, aí ele é cronometrado. Aí você não tem como fugir. O tempo não tem como aumentar, não tem como diminuir.
E aí eu fiquei pensando, como administrar então o meu tempo? Como nós podemos administrar o nosso tempo, sendo que ele é igual para todo mundo? E a primeira verdade que eu quero destacar no texto é reconhecer que o tempo é uma preciosidade de Deus. A vida é um presente de Deus, assim como o tempo. E nós temos que olhar para o tempo e falar assim, o tempo que Deus está me dando de vida é precioso. Se você tem uma boa visão de que o tempo é precioso, você vai ter mais cautela para usar o tempo que você tem de Deus. E aí Eclesiastes vai falar, Salomão vai dizer, né, que Deus fez tudo formoso no seu tempo, no seu kairos, no espaço de tempo que nós não sabemos. E Deus plantou no nosso coração a eternidade. Então existem algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer nesse mundo que vão adentrar a eternidade. Aí você vai falar assim, mas tem a eternidade, então lá não vou precisar ter relógio, legal, mas você não está já na eternidade. Então quando você estiver aqui, você tem que usar bem o seu tempo. Aí você tem que pegar o Cronos e transformar em Kairos. Depois eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Reconhecer então a preciosidade do tempo. Estou falando isso porque no final do ano eu conversei com uma pessoa e eu fiquei muito incomodado com aquilo que ela me falou. Nós estávamos aqui, toda a galera aqui fazendo o culto da saudade, retrospectiva lá, removendo as máscaras e tal. Tem um irmão, ele estava sentado ali, não posso falar o nome porque ele não está aqui, ele estava sentado lá. O pastor tem que marcar um dia para conversar contigo. Foi legal. Aí ele pegou e falou assim para mim: foi muito bonito que a juventude fez e tal, não sei o quê. Eu já estou com, falou a idade dele, com tantos anos, vamos colocar 50, não é muito? Tá, David, 50 anos. Eu com 50 anos. E nunca tinha visto um negócio desse. E eu acho que eu desperdicei todo o tempo da minha vida. Porque eu era religioso, eu era mascarado. Aquilo invadiu meu coração e eu fiquei preocupado. Será que a gente não está desperdiçando tempo? Será que muitas vezes a gente não passa pela vida e não tem a consciência de que o tempo é precioso? De que o tempo pode escorrer pelos mãos dos nossos dedos e desperdiçarmos o tempo? A Bíblia vai falar, por exemplo, que a vida é breve, né? Eu acho muito legal essa ideia. Aí o Tiago fala assim, o que é a nossa vida? É como uma neblina que está aí e quando bate o sol, logo se dissipa. Ou a vida, segundo Moisés, lá no Salmo 90, é como um ponto ligeiro. Sabe quando a mãe está do lado da cama contando a historinha, quando você está com medo do chupapão? Aí chega a mãe ali e começa a contar uma historinha. Quando você vê, você já está dormindo. E é isso que Moisés fala. Quando você percebe, a vida já foi, já correu, foi embora, passou rapidinho. Isaías vai usar a ideia de que a ventania... Já não está? Eu estou vendo meus papéis aqui. Beleza? Tá um fogo aqui. Está gravando não, né? Tá um fogo aqui, irmão. Beleza? Cara, tem um caído ali, velho. Porque lá não gostou do sermão, porque lá... Retomando, Isaías vai usar a ideia da árvore. Nós somos uma árvore, nós temos um fruto e flores, e aí a flor seca, o fruto não aparece e a árvore murcha. A vida passa rapidinho, gente. A vida, quando você olhar, você já está com 20, depois você está com 30. Eu ficava falando assim, eu não vejo a hora de ter 18. Aí os caras falavam assim, eu tenho 30 anos, eu ficava olhando, cara é velho. Cara, eu já tenho 30 anos, cara. Eu tava falando com a Ju, cara, estou me sentindo tiozinho da suquita já, com a galera aí, meu. Cara, o tempo passou, eu já tenho 30. Daqui a pouco eu estou com 35, 40, chegou, a vida, ó. Quando você menos espera, passou. Lembra? Quem já passou na faculdade aí? Quem já passou na faculdade já se formou? Vamos ver. Quando você entrou na faculdade, você falou assim, 4, 5 anos. Cara, quando você menos espera, acabou.
a vida voa, o tempo é precioso. E sendo o tempo precioso, a gente tem que ter cuidado com ele. Dá uma olhada no versículo 15. Vede prudentemente como andais, não como necios. Em outras palavras, Paulo está falando assim: galera, não seja louca, não seja um louco, não seja um desvairado, use bem o seu tempo. Vede prudentemente como andais. E aí eu me pergunto: será que nós estamos nos comportando como verdadeiros filhos de Deus? Será que a gente usa o tempo como uma preciosidade do Senhor? É interessante que essa expressão, prudentemente, vai falar de cautela. Use com cautela o tempo que Deus está te dando. Use com muita reverência, com muito cuidado. Analise o tempo que Deus está te dando. Tenha uma vida sábia nas mãos do Senhor. Vede prudentemente como andar, não como necios, mas sim como sábio. Precisamos de sabedoria para controlar e para administrar o nosso tempo. Não tem jeito. Senão a gente fica parecendo louco. E o louco, ele gasta a vida, conforme Jesus falou, na parábola lá do filho pródigo. O louco gasta a vida assim, absolutamente. Ele vai gastando tempo. Infelizmente, eu tenho visto e ouço muito isso. Pessoas falando que passaram pela vida e simplesmente gastaram o tempo, queimaram a vida e não aproveitaram nada da vida. Foram pessoas que não tiveram a consciência de que o tempo é uma preciosidade. O andar prudentemente que Paulo está falando é um andar sábio, é um andar quando você toma as mãos de Jesus e fala assim: Senhor, eu vou seguir no teu caminho conforme nós cantamos, eu quero que o Senhor me ensine a usar o tempo. E Jesus é muito sábio da forma como ele usa o tempo. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus sempre acudiu todos, coisas urgentes, mas nunca deixou o principal, o seu propósito, que era a coisa importante. Então Jesus cuidava das coisas urgentes que apareciam, mas nunca perdeu o foco. E muitas vezes nós perdemos o foco pelas coisas que são urgentes. E muitas coisas que são urgentes não são importantes. Por exemplo, se a sua mãe fica doente, seu pai fica doente, isso é uma coisa urgente e importante. Aí é outra coisa. Mas se você recebe um comunicado que é urgente, mas que não tem relevância, você não pode prestar tempo naquilo. Senão Paulo está falando que nós somos loucos, nós fizemos isso. Segundo lugar, e é o último, reconhecer que o tempo deve ser bem utilizado. Para você administrar bem o seu tempo, você tem que ter consciência de que ele deve ser bem utilizado. Victor Hugo, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando o tempo. A vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando o tempo. Se você olhar bem no texto, Paulo vai falar no versículo 16 que os dias são maus. E dias maus aqui vão falar desse mundo que nós estamos vivendo. Na sociedade que nós estamos vivendo é terrível. As pessoas gastam muito tempo com coisas que não são relevantes, as pessoas desperdiçam tempo, as pessoas encurtam a vida e, pensando basicamente no sentido da vida, quem sabe o dia que vai morrer? Caiu um prédio lá no Rio de Janeiro, todo mundo está falando da história. Sabe o que eu fiquei indignado comigo mesmo? E fiquei pensando se eu estou usando o meu tempo? Parece aquele gordinho, Eu fiquei com dó dele, um gordinho simpático, chorando lá. O que aconteceu? Eu estava falando com a minha esposa no MSN. Aí do nada ela não respondeu. Ela não se despediu. Ela não falou mais nada. Ele ficou no vácuo, digitando, pensando que ela estava respondendo. Cara, nesse momento, ela morreu. Ela não sabia que ela ia morrer. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. E por isso a gente tem que ter a consciência de que o tempo é precioso e que nós devemos utilizar bem o tempo. Se você soubesse que você iria morrer com, 70 anos, você falaria assim: vou programar tudo que eu vou fazer. Mas quem garante para você que ao sair daqui você não vai morrer? Nós não temos, é muito prático, mas nós não temos certeza, gente. Você está esperando o busão, vem um bêbado, drogado, louco, atropela você no ponto do ônibus. Ou você está andando na rua aí,
tem um cara que quer assaltar o Tomás aqui na esquina, aqui da Nogueira, que dá um tiroteio e te pega. Ou você está no chance lá, um cara meio maluco, arrancar a faca, você não viu, o cara te fura. Pode acontecer. Ou você está dentro de casa lá, tem um doido que quer assaltar a sua casa, você não tem nada. O cara quer roubar seu vomitivo, o cara entra lá, coloca você no banheiro, dá um pouco na sua cabeça, e daí? A vida corre, a gente tem que utilizar bem o tempo. Paulo está falando que os dias são maus, terríveis, e por isso nós temos que remir o tempo. E não é uma coisa que a gente, eu acho que se isso incomodar um pouco você, eu peço perdão, como a gente gasta tempo, algumas questões erradas, amizades estranhas, por exemplo, eu marquei aqui. Quem aqui, não, seja sincero, quem aqui já ficou arrependido de ter gastado tempo com uma amizade que não virou nada? Quem aqui teve um amigo que não era amigo, que você fala assim, meu, todo mundo. E se a gente não tem noção do tempo, você acaba dedicando tempo para a pessoa que não vai fazer nada com a sua amizade. Alguém liga para mim, esse dia eu estava falando, acho que falei para o Heitor, tem muita gente que gosta muito de mim, né? Aqui na igreja. Só que não vem nos trabalhos que eu faço. Nossa, vai ser uma bênção na igreja. Legal. Quantos cultos jovens você veio? Você nunca veio. Tudo bem, gostar de mim. Legal. Vou dedicar tempo a essa pessoa? Vou cuidar dela? Vou. Mas diferente de vocês que estão comigo. Nós estamos no barco tudo junto. Teve uma situação, como diz a Alice, né? Tudo junto, estamos aqui envolvidos. A gente estava lá passando uma situação complicada, uma semana atribulada no finalzinho do ano. A Ju está aqui, eu ia contar a história, mas aí você chegou, você pediu a autorização que falou. A Ju me ligou e falou assim, pastor, eu preciso de você hoje. Precisa me resolver uma situação minha aqui. Eu falei, filho de Deus, eu tenho compromisso, não sei o quê. Não dá, desmarca, lembra? Também estou chorando, não sei o quê. Preciso de você, na hora do almoço. Cheguei aqui depois do almoço, falei, mas vamos tentar remanejar e tal. Essa menina aqui com o Júnior, que são meus amigos, chegaram em casa, meu, era o quê? 7 horas, 7h30. Vamos colocar 8 horas. Pô, papo vai, papo vem, come, fica na... Aí sabe quando começa a ficar desconfortável na cadeira? Aí, né, com muita amizade com a Ju, ô Ju, vamos sentar no sofá? Vai ela, você, vamos sentar no sofá, vamos pro sofá. Aí vamos pro sofá, e fica e tentando, né, ajudar a situação lá, que tá passando, e tentando contornar e tal, não sei o que, cansa no sofá, vamos pro chão, senta no tapete, e como diz o Liado, foi o assunto. Quando a gente olhou no relógio, era 1h30, e bem passada já. Por quê? Porque nós entendemos que ela precisava do nosso tempo. Era uma coisa urgente que se tornou importante. Mas se fosse uma outra situação e uma outra pessoa que, infelizmente, não caminha com a gente, desce 10 horas e fala, meu, eu preciso dormir, não tem compromisso. Mas amigos gastam tempo com pessoas que sabem que depois de um dia vão poder retribuir isso. É muito chato você ser amigo de alguém, gastar tempo com a pessoa e depois ela... Aí você fala assim, pô, aquele fulano lá não era seu amigo? Você ficou tanto tempo lá com ele, gastou tanto tempo, não é verdade? E aí? Outra coisa que eu tenho detectado, eu fui lá em Rio Claro, na nossa igreja lá, e vi uma troca de casais, uma troca de casais. Gente, eu fiquei pensando nisso. Quer ver como uma coisa que a gente gasta tempo? Eu até marquei, paixões passageiras. Ó, vou falar um negócio pra você, de boa, de boa. Gasta tempo no namoro se você tiver plena convicção que é de Deus. Senão você fica meio, sabe, aquele namorinho meio tiracola, meio longe. Fica assim. Porque se você investir tempo, se você não tem a consciência de que aquilo é de Deus, você vai se arrepender. Eu falo por experiência própria. Fiquei 7 anos com uma pessoa pensando que ia virar alguma coisa, chegou lá na frente, cabeça no muro. Aí eu olhei para trás e falei, é uma paixão passageira. Gastei 7 anos com a fulana. 7 anos. O que eu poderia ter feito nesse tempo? Muita coisa. E por isso a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos tomar conta do nosso tempo. O André Sá, aqui
Paulo vai falar para nós, eu já estou caminhando no final, é um tempo remido. Ele fala assim, remindo o tempo. Aí, como diz a Ju, essa expressão aqui é muito jurídica, aí a expressão que você usou lá na vigília. É muito direito isso, porque remir é uma expressão jurídica. Remir é comprar de novo, adquirir aquele bem. Que Paulo está falando o seguinte, gente, toma nas mãos o tempo. Não deixe ninguém controlar o seu tempo. O tempo é seu, é você que tem que tomar conta dele. Por isso você precisa remir. Se alguém comprou de você, se alguém roubou de você a dinâmica da sua agenda, toma conta da sua agenda. Administre o tempo. O conselho de Paulo é o seguinte: aproveita a vida, curta a vida, gaste tempo com pessoas relevantes, mas saiba, tenha o tempo nas suas mãos. E aí, para concluir, eu acho que nós temos que rever a nossa agenda, temos que rever as nossas prioridades, temos que rever muitas coisas. E eu listei aqui 4 dicas para vocês antes de contar a historinha que eu trouxe. A primeira dica é o seguinte: dedique tempo na sua relação com Deus. Beleza? Dedique tempo na sua relação com Deus. Não diga mais essa conversinha, não tenho tempo para orar. Converse. Arruma tempo. Tira outra coisa lá. Para de fazer qualquer outra história. Vai orar mais, leia a Bíblia, participe do PGO, não sei, se envolva no ministério da igreja, vem aqui para o coro juventude, mas com alegria, não porque é mais um ensaio, não, vem aqui para louvar a Deus, gaste tempo com Deus, dedique tempo na sua relação com Deus. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração agora, mas dedique tempo na sua relação com Deus, dedique tempo nisso. Outra coisa que eu marquei aqui, uma outra dica: dedique tempo na sua relação familiar. Cara, eu fiquei muito triste quando cheguei lá agora nas minhas férias. Comecei a conversar com o meu irmão, e quando ele começou a contar os projetos dele, eu falei, pô, esse projeto eu não conhecia. Ele falou, é que eu mudei, nós não tivemos tempo para conversar ainda. Quantas vezes nós vivemos no mesmo teto que as pessoas e nós não sabemos os sonhos dos outros? Dedique tempo para a sua família. Hoje em dia nós temos aí uma vida corrida, não almoçamos mais juntos e tal. Nós que somos jovens, organiza um esquema, gente. Mãe, pai, ó, nossa família está uma loucura, vamos parar aqui, vamos almoçar junto, vamos jantar junto, vamos comer uma pizza, vamos trocar ideia. Qual é o seu sonho, qual o seu projeto de vida, onde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Vamos conversar sobre isso. A gente entra e sai na casa como se fosse uma pensão. É verdade ou não é? Dureza isso aqui. Dedique tempo com a sua família. Gaste tempo. Fique lá horas e horas. Dedique tempo na sua relação com seus amigos. Eu amo isso aqui. Gaste tempo naquele bate-papo. Não fique olhando no relógio. É dose quando você está conversando com um amigo. Ó, o cara está assim, né? Por isso que eu falo para vocês: vocês que são meus amigos, não me parem quando eu estiver vindo para pregar. Eu muito jovem, então beleza. Se eu vou pregar na igreja, alguém para, eu travo. Tipo, conversa comigo depois, agora não dá. Mas é duro quando você está querendo conversar com o cara e o cara, poxa, eu preciso ir. Aí ele vai, sai, está conversando com a turma. Você fica louco, cara. Gaste tempo com seus amigos, bate papo, invista. Se você não joga bola mais com a galera, volta a jogar bola, não sei. Invista tempo com seus amigos. Fale com ele, converse com ele. Se ele quiser ouvir, que nem esse amigo falou para mim hoje, sou todo ouvidos, eu só vou te ouvir. Beleza, vamos passar aqui horas e horas. Desliga o celular, liga para a mãe, não sei. Dedique tempo com o seu amigo, porque esse tempo que você está dedicando para o seu amigo, um dia você vai precisar dele. Hoje você chora as pitangas para ele, amanhã você troca. Mas se você não tiver essa troca, dedique tempo na sua relação, essa é a última, consigo mesmo. Alguém vai falar assim, mas esse discurso é muito egoísta, egocêntrico, vai falar para você tomar conta de você mesmo. Ó, rapidinho, hein? Estou falando com um cara muito amigo meu. Fiz um casamento com um cara aqui, amigão, cara tipo parceiro, truta, cara de caminhada, me ajudava lá na missão, cara sem palavra. Fiz o casamento dele, eu já contei dele aqui, era um gordinho que tocava violão, é o mesmo. Tem muitas histórias com ele. E eu gastava muito tempo com ele, a esposa dele ficava meio enciumada. Aí teve um dia que ela falou assim, que é isso daí? Eu falei, pode ficar tranquilo, aqui está tudo em paz, tal, ele é seu marido, fica na boa. Aí teve um dia que passou um tempo lá, eu falei pro Lucas, falei, Lucas, eu vou usar essa história. Aí a esposa dele chegou para mim e falou, pastor, eu acho que eu vou terminar com o Lucas.
que, filha? Eu fiz um casamento de vocês, faz tão pouco tempo. O pastor falou o seguinte: o cara, ele trabalha no Carrefour, ele chega em casa, ele não escova o dente, cara. Ele escova o dente. Fala, não, que isso, pô. Aí eu, muito amigo do cara, comprei uma escova, né? Isso aí. Não, mas é muito amigo. Aí cheguei e falei: Lucas, ó, isso aqui é um presente que não cuida do seu casamento, cara. Mas eu acho que você vai usar. Dei pro cara, só que você não pode abrir, sabe? Na sua casa, né? Ele mandou e-mail assim, rasgando. Passou um tempo, ela chegou, pastor, vou largar do Lucas. E ela também, no temperamento do explosivo, tudo ela vou largar. Aí chegou, vou largar do Lucas. Aí, vou largar do Lucas. O que aconteceu com o Lucas? Não. Mas, pastor, vamos fazer um carinho no cara. Aí nós vamos fazer uma massagem no pé. Quando eu lembro mais da unha do cara, a gente vai dar risada. E galera, gasta um tempo com você. Cuide de você. E nesse tempo, corte sua unha, corte seu cabelo, faz maquiagem, vai fazer aí, beleza. As mulheres têm mais essa dinâmica, mas os homens, ó, desculpa, tem uns caras mal acabados aí, gente. Ô, faça muito favor, ó. Tem uns caras. Senhora, o cara não se cuida, meu, não sei. Cuide de você, dedica um tempo para você. Pode fazer academia, não sei, se vira. Cuide de você, faça um curso. Não sei, gaste tempo com você, cara. Você precisa disso. Não só você, mas as pessoas que convivem com você precisam disso. Precisa. Ó, aí depois que eu falei pro Lucas, aí eu dei primeiro a escova, depois eu comprei um cortador de unha. Cara, você está precisando. Cara, ele precisa. E a pessoa que está emocionada precisa também. Meu, dedica um tempo para você. Só o seu. Você quer ver um negócio? Faz assim, ó, cada 15 dias, cada um mês, fala assim, vou tirar, sei lá, 4 horas, não sei, 3 horas, vou me cuidar. O que você vai fazer? Não sei. Pelinho na orelha, faz a... Não sei. Faz alguma coisa, inventa, cuide de você. Se ama. É um discurso meio positivista, mas se ama. Para outras pessoas cuidarem de você e te amar também. A historinha que eu tenho é a seguinte. Tá tempo? Nossa, eu falei muito hoje. Nossa. Deixa eu achar a historinha aqui. A historinha se chama Amor e Tempo. Em uma ilha morava, acompanha comigo, ó. Em uma ilha morava a alegria, a tristeza, a riqueza, a vaidade, a sabedoria e o amor. Tudo na mesma ilha. Um dia avisaram o amor que estava tendo um tsunami lá no Japão e que a água ia subir e que ele ia morrer. Aí o amor ficou preocupado. Pô, mas como assim vai inundar tudo aqui e tal? Não, você tem que sair daqui. Aí o amor desejou ficar ali na ilha mais um pouquinho. Como ele é amor, né? Ele falou assim, pô, eu tenho que amar essa terra. Eu vivi aqui, vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu acho que ele era crente, ele orou, agradeceu a Deus pela terra e tal. Ficou lá na ilha mais um tempo. Só que quando a ilha já estava quase sendo tomada pelas águas, o amor se deu conta do perigo e falou, pô, é hora de vazar. Deixa eu dar linha. Aí a riqueza vinha passando no seu barco bonitão, suntuoso, não igual esse aí que afundou, não. Um barco bacana, que nem o Jonas trampava, um barco assim, top, assim, legal, bem bonitão. Aí o amor chegou e falou assim, leva-me contigo, riqueza. A riqueza olhou assim, eu não gosto, cara, uma barca cheia de ouro, prata, pérola, joia, pô, não rola. Não tem lugar para ti não, amor, fica aí. Aí passou a vaidade, o amor, né, suplicou, vaidade, salve-me por favor, as águas já estão chegando no meu joelho. A vaidade olhou assim, nojenta, né? Não posso. Você vai molhar, você vai estragar meu barco. Meu barco é muito bonito, eu sou vaidosa, não posso, fica aí. Aí logo depois veio a tristeza, né? Passando lá no seu barco. Aí o amor implorou aflito, tristeza, me ajuda, eu vou morrer aqui afogado. Não posso. Estou triste demais, eu sou tristeza, estou deprimido, estou, sei lá, outra coisa, estou com baixa autoestima e tal. Não rolou. Em seguida passaram a alegria, e como a alegria estava alegre, ela passou e, nem viu o amor. O amor que se lasca, né, Jô? Fica lá, mas só vou contar piada, viu? O amor, quando já estava afogando,
olhou o velhinho lá no barquinho e falou assim: olha, expectativa, esperança, beleza. Aí subiu no barquinho e foi embora. Aí chegou do outro lado e viu a galera toda lá, sabedoria, toda a galera lá. Aí a sabedoria ficou só olhando e dando risada. Aí o avô falou assim: ó, eu não me deu tempo de agradecer lá, ó, aquele senhorzinho lá, aquele velhinho que me ajudou. Como que eu faço agora? A sabedoria ficou olhando assim, dando risadinha. A sabedoria ficou assim: sabe quem que é aquele velhinho? Aquele velhinho que te ajudou e que você nem agradeceu? Aquele velhinho é o tempo. A sabedoria falou assim: só o tempo é capaz de fazer nascer, reviver, entender e salvar o amor. Somente o tempo é capaz de salvar, reviver e entender o amor. Só tem uma coisa que a gente vai levar para a eternidade: é o amor. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é o amor. E por isso eu quero dizer para você: tome nas suas mãos o controle do tempo. É preciso remir o tempo. Os dias são maus, para que você use o tempo para escrever uma história de amor. Gosto muito de uma expressão do Tom. Ele fala assim: não tem um rascunho de vida, tem um projeto de vida. E eu diria nessa noite: tem um projeto de amor. Dedique tempo às coisas que são relevantes, porque os dias são maus, as pessoas são más, as pessoas só querem nos usar. Por isso nós precisamos ter sabedoria para usar bem o nosso tempo. Eu espero que nesse ano nós tenhamos a sabedoria de usar bem o nosso tempo para o louvor, para a glória do nosso Deus. Deus nos abençoe.